abordar o tema de intoxicação por cannabis, né? A gente fez a pesquisa mediante alguns estudos que foram encontrados, alguns artigos, né? E assim, a gente vai focar muito no THC e no CBD, que é o mais utilizado, né? A gente vai falar sobre a cannabis medicinal, tá? Professor, eu vou começar falando um pouquinho sobre a classificação e os medicamentos que fazem parte. A classificação em si do cannabis, ele ainda não é bem definido, propriamente dito, mas é como se fosse uma substância ou planta com propriedades psicoativas e com vários componentes presentes. Atualmente são mais de 400 componentes presentes na cannabis sativa, e os que a gente mais estuda é o que a senhora acabou de falar, que é o THC e o CBD. Os produtos derivados da cannabis, eles são definidos como os artigos industriais e os medicinais. O componente ativo é a cannabis sativa. Categorias são medicamentos herbais e produtos de cannabis. A gente teve alguma dificuldade para montar as pesquisas em si a respeito do trabalho, porque ainda, como por ser um tema ainda muito proibido em vários países, a venda, comercialização de produtos medicinais de cannabis, ainda não tem tantos estudos definidos. É mais nos Estados Unidos, onde os primeiros ali a ter os principais estudos, a gente pegou alguns artigos de lá, e eu procurei também, a gente procurou ver artigos de lugares mais confiáveis, vamos dizer assim. Por isso que a dificuldade de pôr mais conteúdo verídico estava um pouquinho difícil. Aqui são algumas curiosidades também a respeito de como hoje precisa do cannabis para poder ser utilizado no Brasil e vendido. E eu pus a foto do Epidiolex, que foi o primeiro medicamento autorizado pelo FDA nos Estados Unidos, que foi a base de cannabis. E também aqui no Brasil hoje, a que está registrado é o Mevatil. Ele é utilizado principalmente para esclerose múltipla. E nos Estados Unidos também para esclerose, dor crônica, ele é principalmente utilizado nessas áreas. Como vocês podem ver, já tem milhares de medicamentos de cannabis registrados pelo mundo. Aqui está só alguns, mas quando eu peguei a lista completa deu mais de 10 páginas, eu nem quis colocar tudo aqui, mas é medicamentos de todos os jeitos. Aqui eu fiz as principais, que eu acho que todo mundo conhece as fabricantes, que é a Platinum Dulce, a Farmanguinhos, a Aura Pharma, a Nature, são os principais aí, mas são milhares de formulações, diferentes concentrações, modos de uso, mais variado. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação do cannabis. Para entender sobre o mecanismo de ação dele, a gente tem que entender que a gente tem um sistema endocannabinoide presente no nosso organismo. Ele é composto por receptores, que são CB1 e CB2, e são ativados por canabinoides em doses e episódios. Por exemplo, o THC, que é essa substância que é a mais presente no cannabis. Aqui o CBD e THC, o CBD não causa os efeitos psicoativos, ele se usa mais em tratamento de diversas afecções médicas. E o THC que é o responsável por aqueles efeitos psicoativos, que é de alteração de humor, dor, essas partes que a gente vê mais aquela alteração que a droga causa mesmo no organismo, ele é mais pelo THC. O CBD ele atua mais como um antagonista. Ele faz o contrário do THC, ele diminui tudo, ele diminui o efeito, ele diminui o seu estado de humor, te deixa mais relaxado, te deixa mais aquela parte da maconha que é a brisa que o pessoal fala, né? Tudo mais relaxado. Aí aqui é praticamente a mesma coisa que eu falei, atua sobre receptores de forma diferente, o CBD diminui a potência do THC e tem efeito calmante. A decomposição ele é principalmente no fígado, por enzimas específicas, se não me engano é a CYP. E resumidamente, o cannabis atua através do sistema endocannabinoide, regulando funções como dor, estado de ânimo e apetite. Compostos como THC e CBD afetam receptores deste sistema, alterando funções celulares e provocando efeitos como relaxação, calma de humor e redução da dor. Tudo isso que eu falei aqui do mecanismo de ação, a gente pode resumir basicamente nesse parágrafo aqui.
Aí que eu falei do sistema endocannabinoide, eu achei que fica mais fácil um pouquinho de entender como ficam os receptores por essa imagem. Aqui os receptores CB1 e CB2, eles são representados pelas cores. O CB1, eles ficam mais no sistema periférico central, e o CB2, eles são mais nos órgãos periféricos. Como a gente pode ver, eles aqui, o CB1, ele vai ativar a parte de apetite, emocional, coordenação motora, percepção de dor. Pode ver mais ou menos pelos órgãos que o receptor está presente. E o CB2 também. Ambos são ativados pelo THC. O THC vai ativar ambos. E o CBD, quando é ligado nesses receptores, que vai fazer a função contrária. Então, quando você consegue isolar esses ativos, o THC e o CBD, você pode usar eles para diferentes tipos de tratamento. O THC é utilizado para você usar essa psicoatividade da droga a seu favor, quando ele não é utilizado de outros modos, como recreativo ou de forma irregular, e o CBD para usar o antagonismo dele justamente em tratamentos também. As indicações de uso é para manejo de dor crônica, pode aliviar a dor, condições como fibromialgia, artrite, neuropatia, redução da ansiedade, melhora do sono, tudo isso utilizando principalmente o CBD e o THC, que são as duas principais substâncias que a gente falou lá no início. A gente pode usar também para controle de convulsão, redução de náusea e vômito, aumento do apetite, controle de sintomas de enfermidades neurodegenerativas. Agora está sendo muito utilizado para esclerose múltipla, né? Os principais estudos são a respeito disso. Aí eu coloquei esse quadrinho aqui que eu achei interessante sobre as indicações de uso de acordo com a prevalência que é utilizada. Para quem ainda não é tão utilizado, mas provavelmente daqui a uns anos vai aumentar bastante a utilização, devido aos estudos que vêm avançando cada vez mais nesse sentido, é Alzheimer, câncer, transtorno de espectro de autismo, artrite reumatoide, epilepsia, HIV, mal de Parkinson, glaucoma, toda essa parte aí. Prevalência moderada que já está sendo mais utilizada é transtorno bipolar, fibromialgia, malformações congênitas, toque e psoríase. De alta prevalência, que a gente já está usando bastante, o THC e o CBD, é depressão, ansiedade, transtornos alimentares, o TDAH e o diabetes. E os transversais, que é aquele que já está difundido altamente entre todo mundo aí, que é transtorno do sono, dores crônicas e estresse, que são os principais usos do CBD e dos THC. Agora, sobre a toxicinética do cannabis, aqui foi onde a gente encontrou um pouquinho mais de dificuldade para encontrar nos artigos de toxicinética e toxicodinâmica dela, mas basicamente a absorção, que é a principal forma de administração dela, é por inalatória, né, que a gente conhece aí o mais difundido. Por isso tem mais estudos sobre essa forma. Mas a gente sabe que agora, com esse desenvolvimento de medicamentos, são variadas formas com muito mais estudos também. Mas ela permite uma absorção rápida pelos pulmões, chega na corrente sanguínea e também pode ser ingerida ou colocada debaixo da língua, mas a absorção é mais lenta e menos precipitada. A distribuição, ela distribui em vários tecidos, principalmente no cérebro, por isso que ela age tanto no sistema nervoso central, porque ela é muito solúvel em grasas, né, na gordura. O nosso cérebro está composto principalmente. E o metabolismo e excreção, ela se metaboliza no fígado e ela é excretada principalmente pela urina. E inclusive 20 a 30% é excretado sem sofrer alteração nenhuma no nosso organismo. A toxicodinâmica é basicamente também um pouquinho sobre o que eu falei lá no sistema endocannabinoide. Que o THC atua com os receptores, CB1 e CB2, quando ativa o CB1 produz euforia, relaxação, são sensoriais e aumento do apetite. Os efeitos terapêuticos da droga, alívio de dor, náusea, estímulo do apetite, potencial de adição, o uso regular dele pode levar à tolerância da droga e à dependência. Por isso que é recomendado sempre começar com doses baixas, a mínima possível, quando for fazer algum tratamento, e aumentando de acordo com a tolerância do paciente, com a necessidade do paciente. E a toxicidade uso medicinal está relacionada com a doses, a frequência e duração, e o uso medicinal deve ser supervisado por profissional da saúde, principalmente profissional médico. E a toxicidade ela é muito variada ainda, a gente não tem nada
falando que tem tal dose X específica que vai causar toxicidade no paciente. Vai depender de tudo o histórico do paciente, da tolerância dele à droga. Aí agora a senhora vai continuar falando. Aqui a gente vai desenvolver falando sobre as doses toxicológicas. Na realidade, o que se tem de estudo no decorrer dos anos aí, né, ainda se tem um preconceito muito grande em relação a cannabis. Mas a gente vê uma resolutividade muito grande em relação a algumas patologias, principalmente o que é relacionado ao sistema neurológico. Aqui a gente fala sobre as doses da cannabis, ela varia segundo a potência da via de administração. É feito a via inalatória, que é a mais comum que a gente conhece, né, popularmente como a maconha, né, que na realidade a gente fala que está conduzindo um trabalho sobre a cannabis medicinal, né, com suporte, como for administrado, tem que ter um suporte de uma equipe médica, né. Hoje a gente tem vários médicos que fazem pesquisadores da cannabis, né, que fazem esse tratamento, como o colega abordou. A questão das doses varia muito de como o organismo desse paciente vai reagir, né. Do CBD a gente não tem nenhum efeitos adversos, porém já quando contém um THC, né, para algum tipo de patologias que é utilizado a cannabis com a presença do THC, ele já tem alguns efeitos, né, como pode causar taquicardia, pode ter o excesso dele, a paranoia, né, alucinações, já pode ter um outro tipo de reação. Então, assim, a questão do inalatório, você nunca vai ter como dosar, né, e além de tudo ele pode causar prejuízo ao sistema respiratório. E aí, assim, hoje, principalmente aqui no Paraguai, a gente já vê a industrialização dos cosméticos, né, que tem de várias formas para ser utilizado, é vendido, tudo legalizado. Aí aqui a gente vê todas as vezes que foi iniciar o tratamento, né, com a ajuda de um profissional e com doses baixas, né, que outro dia mesmo eu estava fazendo uma pequena, tirando algumas dúvidas, e um profissional falou assim, não, você começa sempre com a dose mais alta, vai reduzindo. Então, no decorrer do trabalho, eu vi que, assim, é isso que causa dizer que tem um impacto, né, que deu reação adversa, pelo fato de como é administrado, porque aqui a gente consegue ter acesso facilmente, aí numa farmácia adquirir, mas, assim, sempre tem que fazer as coisas com cautela. Quando o teu paciente disser, a gente tem que ver as patologias que ele já tem, para que benefício realmente ele vai estar utilizando, né, porque uma pessoa que tem problema, vamos supor, de insônia, ele tem seus benefícios, mas você tem que saber a dosagem correta. E às vezes, assim, fazendo uso, se não for o CBD, vai ficar usando, como pode causar o THC, ele pode causar dependência, um excesso do uso, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Professor, mais ou menos assim, esses que são vendidos em farmácias aqui, eles realmente são bons, passam por um teste tipo uma Anvisa? Não, né? Porque eu pergunto porque o meu sogro, ele faz uso, só que pede dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos ele já é credenciado. Tanto que até mesmo na pandemia, foi um dos laboratórios que eles deixaram aberto em funcionamento, porque tinham muitas pessoas que fazem tratamento dependente da cannabis, né? Então, assim, um dos maiores estudos e frequências de uso é nos Estados Unidos. Né? Lá você tem clínicas especializadas com equipe profissional, porque, tipo assim, a dosagem que ela é feita diariamente, não tem como você dizer assim, a vida aqui é 3 dias. E, assim, o profissional médico, ele nem tem a perna para isso. Então, lá eles têm os laboratórios, as clínicas, com uma equipe médica de suporte. Aí, a cada 24 horas, você entra em contato, vai passar, eles vão ficar acompanhando toda vez que se der início a esse tratamento. Eu perguntei porque aqui vende, como você está falando aqui no Paraguai, só que o médico, no caso, pediu que ele não comprasse daqui. Essa é a minha dúvida. Pois é, no Brasil já foi autorizado. Que é o que eu falei, ele foi autorizado e tudo lá pela FDA. O FDA equivale à nossa Anvisa do Brasil. A mesma coisa que passa por estudos, pesquisas, lá eles também passam, porém ainda consegue. Lá ainda é mais rigoroso do que a nossa Anvisa. Sim.
Então, por isso que eles têm mais confiança em trazer de lá, quem pode importar, poder importar, do que pegar daqui propriamente dito. E hoje a Anvisa, ela já faz algumas liberações, né, perante prescrições, efeitos de solicitação já é liberado fazer o uso de forma medicinal, né, mas infelizmente, devido assim, a gente já tem também, em consequência, o tráfico desse produto, né, então... Bastante usado também para crises epiléticas, né? Não, são várias patologias na realidade, tanto neurológicas, quanto a questão do tratamento do câncer devido às náuseas, a eficácia em redução das náuseas é muito grande. E em relação aos pacientes também portadores de esquizofrenia. Então, assim, já tem existe ainda um preconceito, mas hoje já tem uma visão diferente. Já muitos profissionais fazendo estudo. A gente tem a doutora Carolina, que ela, se a gente for fazer pesquisa, é a primeira médica que aparece. Ela ficou 10 anos morando nos Estados Unidos, fazendo estudo. Ela faz parte do Conselho Internacional de Cannabis, né? Aí hoje ela retornou para o Brasil. E assim, ela é uma das pessoas que implantou realmente o sistema de clínica, com quase o modelo dos Estados Unidos, para dar esse suporte e esse acompanhamento. Tanto que assim, em uma das entrevistas que eu assisti, ela não gosta quando se pronunciam sobre maconha. Ela fala o uso adulto e o uso recreativo, que são formas incorretas diferentes da cannabis. A cannabis ela vem focada ao tratamento medicinal para ampliar, né, na questão medicamentosa de, assim, quem tem pessoas com fibromialgia, que é uma dor crônica, né, que realmente, assim, não há medicação. Com o passar do tempo, a pessoa fica com uma certa resistência. A cannabis, ela teve uma boa aceitação, uma boa resolutividade em relação ao seu tratamento. E até o momento, a gente não tem um antídoto, assim, se caso uma intoxicação por excesso, né? Então, é por isso que é a importância de ter acompanhamento do profissional, de uma equipe, de ser bem orientado. Eu acho que, assim, aqui, pra gente que vai estar indo para o internato futuramente, é uma das coisas também que eu vejo que é comum o uso por meios próprios, né? Então, assim, a gente aprofundar em algo que é utilizado no país onde a gente está estudando é muito bom, né? Eu fiz um panfleto para vocês com algumas coisas especificando, que eu fiz a entrega para vocês aí, justamente de algumas pautas relacionadas a cannabis. E assim, aqui, ó, a gente tem como um medicamento em casos graves. São os antipsicóticos, anticonvulsivos, os antieméticos e os usos do medicamento baixa orientação médica, que é o que causa a intoxicação. O tratamento da autotoxicidade da cannabis ele é solidário, com o objetivo de controlar o sistema devido à falta de um antídoto específico do THC. Né? No CBD, quando você compra da forma farmacológica industrializada, ele vem 0,2, é praticamente nada de THC. É por isso que muitas das vezes se fala que ele não vicia, porque vem a dosagem correta do THC. Diferente já de quando faz a inalação, o uso do cigarro e a monitorização, signos vitais dos sinais vitais do paciente, como frequências cardíacas, a pressão arterial, respiração e temperatura corporal. O paciente que começa a fazer o uso, também em meio à nossa pesquisa, a gente observou os pacientes que são diabéticos, hipertensos, ele consegue controlar, ele começa a fazer a utilização da cannabis para outras patologias, porém essas comorbidades que ele já tinha vai reduzindo e com o passar do tempo o próprio paciente vai fazendo desmame das medicações que ele fazia de uso contínuo. Então a gente observou que além do benefício que se tem para a patologia específica, tem para as outras comorbidades. Ele já fazia medicação no uso por longa data. A questão do ambiente, a orientação, o apoio psicológico também, a monitorização contínua, como eu já ressaltei, e a individualização do tratamento. Deve adaptar-se à gravidade dos sintomas e às condições clínicas do paciente, para ver se a questão da orientação, como se abordar. A importância de buscar ajuda médica
é justamente para esse esclarecimento, que por muitas vezes a gente vê muita notícia fake news. O benefício ele é muito grande em relação, assim, são coisas que, principalmente os pacientes que como têm autismo hoje de grau super elevado,